Hoje eu quero te falar sobre esse óleo aqui, o óleo de copaíba. Já ouviu falar? Eu vou te mostrar efeitos incríveis e o que ele pode fazer na nossa saúde. Vai desde dores articulares, para a pele, para o fígado, para o cérebro, para a saúde da boca e para diversos processos relacionados à inflamação do nosso corpo. Eu vou te mostrar como usar o óleo de copaíba no dia a dia, quais são as diferentes formas de utilização, como escolher um produto de qualidade e quais cuidados você precisa ter para não usar de maneira errada. Hoje você vai conhecer esse ouro líquido da Amazônia, o óleo de copaíba. O óleo de copaíba é uma resina natural extraída de uma árvore brasileira usada há centenas de anos pelos povos da floresta e que atualmente vem despertando o interesse dos pesquisadores por conta dos seus compostos bioativos. Hoje a gente vai conhecer os benefícios surpreendentes desse óleo. A gente vai entender quais os efeitos, o que a ciência já conseguiu demonstrar e o que ainda está sendo estudado e até onde a gente pode confiar nas promessas feitas sobre esse produto. Porque quando a gente fala de produtos naturais, a gente precisa ter equilíbrio. Não adianta acreditar em qualquer informação da internet, porque aqui eu trago informações baseadas em ciência. E o que a gente precisa é separar tradição e evidência científica do exagero. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. O sétimo benefício é o mais surpreendente de todos. Ele envolve uma área de pesquisa muito promissora, mas que também exige bastante responsabilidade na hora de explicar, para que ninguém confunda resultado de laboratório com tratamento comprovado. Por isso, pega teu chá, teu café, teu chimarrão, se junta aqui comigo para descobrir os efeitos. Eu me surpreendi quando eu fui fazer a pesquisa do óleo de copaíba. Eu já uso ele há bastante tempo, principalmente na pele, para manchas, rugas, melasma, para infecções. Ele é ótimo também para pele irritada, que tem acne, que tem rosácea. Eu sou a Rosana Lar, sou farmacêutica há mais de 26 anos e aqui a gente fala sobre saúde natural com conhecimento, responsabilidade e eu procuro trazer uma linguagem que todo mundo consegue entender. Então já aproveita para se inscrever no canal, deixar teu like e compartilhar o vídeo com aquela pessoa que gosta de conhecer alternativas naturais para cuidar da saúde. E escreve aqui nos comentários da onde você está me assistindo. Eu moro aqui em Itajaí, Santa Catarina. E você? Mas afinal, o que é esse óleo de copaíba que tanta gente fala? Antes da gente entender os benefícios, a gente precisa conhecer um pouco dessa árvore que eu digo que é extraordinária. A copaíba é uma árvore nativa lá da Amazônia brasileira e também pode ser encontrada em outras regiões da América do Sul. Ela pode atingir os incríveis 30 metros de altura e viver por décadas. E o mais interessante não está nas folhas nem nos frutos, está dentro do tronco. Quando a árvore atinge a maturidade, ela produz uma resina oleosa que funciona como um verdadeiro mecanismo de defesa natural. Essa resina aí ajuda a proteger a árvore contra fungos, bactérias, insetos e até pequenas lesões no tronco. É justamente essa resina que a gente conhece como óleo de copaíba. Diferente de muitos óleos vegetais que são obtidos na prensagem de semente ou dos frutos, a copaíba é extraída diretamente do interior da árvore. O processo lembra muito a coleta do látex da seringueira. É feito um pequeno furo no tronco, aí a resina escorre naturalmente e depois esse orifício é fechado para permitir que a árvore continue saudável e produza novamente essa resina por muitos e muitos anos. Quando essa extração é feita de forma correta, ela não atinge a árvore. Por isso é considerado uma forma sustentável de aproveitamento da floresta. Os povos indígenas utilizam essa resina há centenas de anos. Eles aplicavam nos pequenos machucados, picadas de inseto, quando a pele estava irritada, e utilizam em diversas preparações medicinais para curar ali o povo da aldeia. E antes da ciência começar a estudar a copaíba, ela já fazia parte da medicina popular da floresta. E aí uma pergunta começou a despertar o interesse dos pesquisadores. Mas o que tem dentro dessa resina que explica tantos efeitos diferentes?
Foi então que vários estudos passaram a analisar a composição química e mostraram que ela é rica em substâncias chamadas de terpenos. Entre elas, existe uma que chama muito atenção, que é o beta-cariofileno. Esquece o nome complicado, só foca que ele é o composto natural mais estudado atualmente quando o assunto é inflamação. O interessante é que o beta-cariofileno consegue interagir com receptores específicos do nosso corpo, conhecido como receptores CB2. São esses receptores que fazem parte do sistema chamado endocannabinoide. Calma, não tem nada a ver com aquela plantinha, não tem nada a ver com a maconha. Ela não tem efeito psicoativo, tá? São coisas completamente diferentes. O sistema endocannabinoide existe naturalmente dentro do nosso corpo. Ele participa da regulação da resposta inflamatória da dor, da imunidade, de vários mecanismos importantes para manter o nosso corpo em equilíbrio. E alguns compostos naturais, como o beta-cariofileno, conseguem interagir com esse sistema sem provocar alterações na nossa consciência. É justamente por causa dessa interação que a ciência começou a investigar o potencial da copaíba em diversas áreas da saúde. Sabia que antigamente, quando os animais, por exemplo, se machucavam na floresta, nas aldeias, eles mesmos iam perto das árvores da copaíba e esfregavam a parte onde eles estavam machucados. Olha só, para ver o uso, né, que tem a copaíba. Agora que você já entendeu o que é a copaíba, como ela é extraída, a gente vai começar com um dos benefícios mais conhecidos de todos: ajudar o nosso corpo a controlar processos inflamatórios. O primeiro benefício é justamente esse que tornou o óleo de copaíba conhecido no mundo inteiro. Ele tem uma ação sobre os processos inflamatórios. Mas antes eu quero tirar uma dúvida bem comum. Inflamação não é só quando uma articulação fica inchada ou quando a gente machuca o dedo. Existe também a chamada inflamação de baixo grau. Ela é silenciosa, a gente não sente nada, não aparece no exame físico, mas ela vai acontecendo aos poucos dentro do nosso corpo. E hoje a gente já sabe que esse tipo de inflamação está relacionado ao envelhecimento, ao excesso de peso, ao sedentarismo, ao consumo exagerado de alimentos ultraprocessados, até o estresse constante, né? Não dormir bem, andar sempre estressado. E aí, com o passar dos anos, essa inflamação silenciosa vai favorecer dores articulares, piorar doenças crônicas e acelerar o desgaste de vários tecidos no nosso corpo. E é justamente aí que a copaíba começou a chamar a atenção dos pesquisadores. Dentro dessa resina existem dezenas de compostos naturais e um deles ganhou destaque, o beta-cariofileno. Ele pertence ao grupo dos sesquiterpenos e apresenta uma característica muito interessante. Ele consegue se ligar a certos receptores do nosso corpo. Esses receptores estão ligados principalmente ao sistema imunológico e, quando ativados, ajudam a modular a resposta inflamatória do nosso corpo. Eu usei a palavra modular. É diferente do que desligar completamente a inflamação, e isso é uma coisa ótima. A inflamação também faz parte da nossa defesa. Sem ela, o corpo não conseguiria combater infecções nem reparar os tecidos lesionados. O problema acontece quando essa resposta permanece ativada por muito tempo. É como um alarme que nunca para de tocar. Com o passar dos anos, esse estado inflamatório constante contribui para aumentar as dores, perda de algumas funções e envelhecimento precoce dos tecidos. E toda essa parte anti-inflamatória da copaíba começou a despertar o interesse da comunidade científica. Muitas pessoas usam o óleo da copaíba para massagear as áreas doloridas, as articulações, nos joelhos, ombros, costas, mãos. Quando aplicado corretamente, diluído em um óleo carreador, vai proporcionar uma sensação de conforto na pele. Os pesquisadores, eles descobriram que se ela tem essa ação anti-inflamatória tão grande, ela pode ser extremamente útil para um órgão que é muito sensível à inflamação, que é o cérebro. Que aí vem o segundo benefício.
ajuda a proteger nosso cérebro. Quero te fazer uma pergunta. Já entrou na tua cozinha e esqueceu completamente o que foi fazer lá? Ou então colocou o celular em algum lugar da casa e depois de 10 minutos não sabia mais onde tinha colocado? Isso acontece com todos nós de vez em quando, né? Mas conforme a idade vai chegando, muitas pessoas começam a ficar preocupadas quando esses esquecimentos começam a ficar mais frequentes. E uma das coisas que a evidência e a ciência está mostrando é que o cérebro sofre muito com essa inflamação silenciosa. O cérebro é como uma cidade, os neurônios são as casas, as ruas são as conexões entre essas células. Quando tudo está organizado, as informações circulam bem rápido. A gente lembra de nome, aprende coisas novas e consegue manter a atenção. Agora imagine essa cidade cheia de obras, o trânsito e as ruas bloqueadas. A comunicação fica mais lenta. E é exatamente por isso que tantos pesquisadores passaram a estudar substâncias naturais que ajudam a modular processos inflamatórios no sistema nervoso. E uma delas tem na copaíba, que é o beta-cariofileno. Em pesquisas realizadas principalmente em laboratório, a copaíba mostrou reduzir alguns processos inflamatórios no tecido cerebral e protege células nervosas contra determinados tipos de estresse oxidativos. Já que a gente está falando em inflamação, tem outro lugar que a inflamação prejudica demais, são as articulações. E aí a gente vem para o próximo benefício, mais conforto aí para as tuas articulações. A articulação é que nem uma dobradiça de uma porta, né? Quando ela tá limpa e lubrificada, ela abre e fecha sem fazer barulho. Mas quando vai ficando enferrujada, ela começa a ranger, fica dura e qualquer movimento exige muito mais de esforço. Com as nossas articulações acontece exatamente assim. Com o passar do tempo é comum a cartilagem sofrer desgaste, aí os músculos perdem a força e pequenas inflamações vão começando a aparecer ao redor das articulações. Aí surge aquela frase que muita gente conhece, né? Ai, hoje eu levantei da cadeira e tive que esperar o meu joelho destravar. Ou então, quando eu acordo de manhã parece que eu tô toda enferrujada. Ou então, depois que eu fico tempo sentada, ai, para me levantar eu quase preciso de um guindaste. Se identificou? Pois é. Muitas dessas situações são comuns e foi justamente aí que a copaíba passou a ser usada para dor nas articulações do joelho, ombro, mãos e costas. Você pode fazer massagem para diminuir os processos inflamatórios. E eu vou aproveitar aqui que a gente está falando de dor articular, né, proteger o cérebro, a articulação, já entrar na parte que antes de continuar com os outros benefícios, na parte que eu acho super importante, muito cuidado quando você vai comprar o óleo de copaíba, tá? Você precisa ver se diz aqui que ele pode ser ingerido. Existem vários tipos diferentes de óleo de copaíba. O que para ingerir, tá? Que daí é no máximo 3 gotas 2 vezes ao dia, diluído em meio copo de água. E existe como esse meu aqui, eu comprei para massagem mesmo. É um óleo de copaíba para massagem, para pele. Eu não tomo óleo de copaíba. Então, muito cuidado com o que você for comprar. Vou deixar passando aqui nessa parceria que tem do YouTube com o Mercado Livre, o YouTube Shopping, algumas marcas, tanto em cápsula também. Eu prefiro já em cápsula, que daí já o fabricante já diz ali que já está pronto para consumo. Então, muito cuidado, tá? Não vai comprar um óleo aqui que está escrito uso externo e acabar ingerindo. Então, você pode ou fazer massagem com óleo de copaíba ou então ingerir mesmo. Se você tem artrite, tendinite, lesão nas articulações, bursite, por exemplo, eu estava com uma bursite aqui nesse ombro e aí fiz massagem por 5 dias com óleo de copaíba e eu já tô conseguindo erguer o braço. Antes não conseguia erguer, não passava daqui. E outra coisa que se beneficia, outro órgão que se beneficia muito com óleo de copaíba é o fígado.
Quando a gente está falando no fígado, a pessoa só lembra dele quando vem lá no exame as enzimas alteradas ou quando está com gordura no fígado. Mas já parou para pensar que o fígado trabalha 24 horas por dia, filtrando substâncias, metabolizando medicamentos, ajuda na digestão das gorduras, armazena vitaminas, participa de centenas de reações importantes? O fígado é como se fosse a grande central de tratamento do nosso corpo. Então imagina essa central trabalhando sem descanso durante décadas. Aí com uma alimentação rica em ultraprocessados, excesso de açúcar, muita bebida, medicamento e outros fatores do dia a dia. Chega uma hora em que ele também sente esse desgaste. Foi justamente por isso que alguns pesquisadores começaram a investigar se os compostos da copaíba poderiam ajudar nas células do fígado. E veio um resultado bastante interessante, reduzir os marcadores inflamatórios no tecido hepático. Traduzindo isso para uma linguagem simples, algumas substâncias que tem na copaíba diminuíram parte do desgaste provocado pelos radicais livres, mas ela vai ajudar aí a desintoxicar o próprio fígado. A copaíba pode ser uma grande aliada nesse sentido. Outro benefício, que é dos motivos que eu uso a copaíba, é para a pele. Além de manter a nossa pele hidratada, bonita, ela diminui rugas, linhas de expressão, as manchas. Ela é ótima a gente ter em casa para feridas. Sabe quando uma criança cai e rala o joelho? Pois é, quando a gente rala, provoca um ferimento na nossa pele, a pele trabalha de noite produzindo novas células para fechar aquela região. E o interessante é que esse processo acontece o tempo todo, não só quando existe um machucado. Todos os dias a nossa pele está se renovando. E depois de uma certa idade, 40, 50, 60, a renovação vai ficando bem lenta, né? Aí a pele perde água com mais facilidade, fica mais sensível e as pequenas irritações demoram muito para melhorar. É aí que o óleo de copaíba começou a despertar interesse também na dermatologia. Eu misturo sempre com outros óleos, né? Com óleo de jojoba, óleo de ojum, óleo de rosa mosqueta. Pode misturar com óleo de amêndoa doce, o óleo que você tiver em casa. Para quem tem a pele extremamente ressecada, experimenta misturar o óleo de rícino, óleo de mamona, com algumas gotinhas do óleo de copaíba. Vai reduzir a perda de água e vai fortalecer a tua barreira cutânea. Sabe quando a idade vai passando e a pele aqui do braço vai ficando mais fininha? Faz essa misturinha, um pouquinho de óleo de rícino e algumas gotas do óleo de copaíba, passa toda noite, depois de 30 dias volta aqui no perfil para me dizer como é que ficou teu braço. A copaíba é ótimo para ajudar a manter a saúde da boca. A nossa gengiva precisa estar saudável. Se a tua gengiva sangra quando você escova os dentes, é sinal que ela está inflamada. E a gente precisa controlar essa inflamação para não evoluir para problemas sérios. Foi por isso que os pesquisadores começaram a colocar copaíba, sabe aonde? Em produtos de higiene bucal. Alguns cremes dentais, enxaguantes, já tem um pouco da copaíba ali, pelo poder que ela tem antifúngico, antibacteriano e anti-inflamatório. Se você quiser, pode fazer um bochecho também, coloca 1 ou 2 gotinhas do óleo de copaíba, que é próprio para consumo interno, faz um bochecho ali com água. E agora o 7º, eu achei o mais surpreendente de todos. Experimentos que os pesquisadores fizeram em culturas de células em modelos animais, alguns compostos da copaíba demonstraram potencial em interferir no crescimento de determinadas células e modular processos inflamatórios relacionados a essas pesquisas. Sim, eu estou falando interferir no crescimento de células de câncer. Claro que esse benefício aí ainda está sendo estudado e foi obtido em laboratório. E é exatamente por isso que os estudos continuam acontecendo. Claro que ainda são necessárias mais pesquisas clínicas para ver como que funciona em humanos. Por isso, nunca abandona um tratamento médico, tá? Natureza e medicina não precisam competir. Elas podem caminhar juntas quando cada uma ocupa o seu lugar. E talvez essa seja a maior mensagem desse vídeo. O óleo de copaíba é uma resina extremamente interessante. Possui compostos naturais que vêm sendo estudados pela ciência.
tem uma longa história de uso tradicional. Para resumir aí o uso, como você comprar um óleo de copaíba, sempre olha no rótulo. Se o fabricante disser uso externo, usa externamente. Se ele disser que pode ser via oral, aí sim você toma. E aí também você pode me perguntar, será que eu posso usar todos os dias? Se não te deu reação nenhuma, pode usar todos os dias. De copaíba, ele pode ser um aliado muito interessante quando utilizado da maneira correta. Nada faz milagre, não adianta tomar óleo de copaíba, usar óleo de copaíba na pele, por exemplo, se não usar protetor solar. Não adianta tomar óleo de copaíba se você continua se alimentando mal, comendo excesso de açúcar, não ter uma alimentação adequada, exercícios físicos. Mas hoje, depois dessa pesquisa, eu digo que o óleo de copaíba realmente ele é um ouro brasileiro. E se você gostou desse vídeo, deixa o teu like porque é muito importante para que o YouTube leve essa informação para mais e mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece que gosta de alternativas naturais baseado em ciência. E agora eu quero saber de ti. Já conheci o óleo de copaíba ou foi a primeira vez que ouviu falar nele? Te agradeço demais por ter assistido até aqui. Um beijo da Rô, até a próxima dica.